RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titã. Você pode confiar. Olá, amigos da RVTV, voltamos ao vivo dos nossos estúdios aqui da Show Rural Copavel de Cascavel, Paraná, 31ª edição de uma das feiras que vem se consagrando como a principal feira do agronegócio. Voltando a ressaltar que essa entrevista e todas as outras, graças ao patrocínio do Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e da Goodyear Titã, que essa dupla você pode confiar. Não esqueça de mandar suas mensagens pelo WhatsApp 15 98167 4195, aonde você pode deixar sua sugestão, suas críticas e até os seus comentários que a gente retorna imediatamente. E também nos acompanhar nas redes digitais, através do Facebook, Instagram, YouTube, que a gente está de olho. Vai lá, compartilha, comenta, que a gente sempre dá um retorno. E para não falar que não tem mais uma entrevista, temos uma grande entrevista aqui com um amigo particular, Alexandre Mendonça de Barros, que é agrônomo, especializado em economia, pecuarista, criador de cavalo e pai. Exatamente. E daqui a pouco ainda vai ser cachorreiro, né? Que tá escolhendo o cachorro da família agora, né? É isso mesmo, Daniel. Facinho conciliar tudo isso? Ah, não é mole não, mas estamos aí, né? Tem que correr. Alexandre, você veio aqui para Cascavel, tá me falando que você vem todo ano nessa feira. Certo. Acho que assim como eu, você é surpreso, com a qualidade dessa feira é inigualável, né? Ah, é. Olha, é muito difícil. Eu rodo praticamente todas as feiras do Brasil. Com certeza está entre as melhores, se não a melhor feira que a gente tem no país. É muito sério, é um trabalho inacreditável, né? Um volume de pessoas, chega a ter 70 mil pessoas num dia, né? Uma limpeza, organização. Não vê um copo no chão, não vê um plástico, nada, jardim, um detalhe. Um fenômeno, né? Dá um prazer de ser brasileiro num lugar desse. Isso dá, isso é verdade. Alexandre, e a sua palestra, você estava falando que foi Conjuntura Agroeconômica 2019, Exato. Tá certo? É isso mesmo. Então, já que você está com tudo afiado, conta pra gente o que você está enxergando para esse ano. O pessoal aqui que eu estou entrevistando, os principais expositores aqui, estão muito otimistas e já estão trazendo números de faturamento. Em alguns setores, como eu entrevistei agora de pneus, aumento de 40% nas vendas com relação ao ano passado, no mesmo período. Vários lançamentos que estavam meio que engavetados estão sendo colocados aí já no mercado, então eles são muito otimistas. Você compartilha disso? Compartilho. Eu acho que a gente tem uma trajetória muito boa para 19, né? Evidentemente o agronegócio brasileiro é muito complexo, então ora tem algum setor um pouco melhor, ora um pouco pior, mas assim, como uma história macro, eu acho que é um ano realmente para ser muito bom, né? Alguma frustração de safra, de soja, a gente está vendo, né? Eu estou estimando uma quebra aí de uns 10 milhões de toneladas do que eu esperava, pode ser um pouco mais, depende desse fechamento de safra, mas eu acho que num mercado muito firme, né? Assim, o ano passado o Brasil exportou um recorde de soja, bateu aí 84 milhões de toneladas, os estoques de passagem são muito baixos, e com uma redução de safra como a gente está vendo, nós não vamos poder exportar muito mais do que 70 e qualquer coisa, quem sabe nem isso dê. Então só isso já reforça uma tendência de recuperação de preços, né? Mantendo-se o embargo dos Estados Unidos com a China, que não dá para o chinês ir para lá, então como o estoque está apertado aqui, a tendência é de... Eu acho que tem um potencial de recuperação, o seu ponto é ótimo. Aliás, a gente discutiu bastante isso hoje, né? Tem uma insegurança no ar quanto à continuidade ou não da guerra comercial, né? É fato que os estoques americanos estão muito altos justamente porque eles não exportaram a soja. Então, em tese, o chinês tem onde buscar soja. Mas com o conflito comercial não vai comprar tudo que comprava no passado, né? A gente está com uma expectativa de uma redução importante na área de soja nos Estados Unidos, em detrimento de milho, porque daqui a pouco, daqui a 2 meses, o assunto é esse, né? Quanto que vai ser a área de milho, de soja nos Estados Unidos? Eu acho que vai ter uma migração, isso vai corrigindo esse excedente de soja que está sobrando nos Estados Unidos, e o Brasil vira o grande parceiro comercial chinês, né? Então, e se eles reduzirem a área e tiverem um probleminha de clima, aí vem mais rápido ainda. Aí é o potencial de recuperação mais sólido. Daniel, não é fácil repetir o ano passado, né? O produtor de soja sempre tem a tendência, todos os produtores, de olhar um pouco para o retrovisor, o que aconteceu no ano passado. E o ano passado foi uma conjunção praticamente perfeita, né? Instabilidade política, câmbio de 4,20 até,
Aí vem um prêmio que chegou a R$ 25 por saca de soja em Paranaguá sobre Chicago. O prêmio foi engraçado, Alexandre, que não com a capacidade de vocês, mas amadoramente eu monitorava e bateu exatamente os 35% do preço de Chicago. Quer dizer, era exatamente o valor do embargo, quando estava quase já compensando comprar nos Estados Unidos com os 35% exatamente. de imposto. Por isso que era o teto que a gente via que dava para pagar, né? Mas, Daniel, você imagina um cenário como esse. Chicago, ok, um prêmio desse tamanho, que chega a 30% do valor de Chicago, nunca na história, mais o câmbio de 4,20, não é esse o cenário, tá? Eu acho assim... É cenário para comprar fazenda. Exatamente, isso aí é um cenário que tá louco, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos uma questão aí importante, se passar ou não a Previdência, depende do câmbio, né? Eu acho que está mais provável passar, tá? Portanto, é um real mais forte, então não vai repetir os 4,20 do ano passado. Isso eu acho que só pode acontecer se não passar a Previdência. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de interrogação e nós esperamos, né, que a Previdência vazou, né, essa semana, é dura, né, a proposta do governo, se for essa que vai para o Congresso. Né? Eles vão trabalhar em vão trabalhar em três. A mais dura, a mediana e a mais... Mas de qualquer maneira... Um banqueiro formado em Harvard, né? Faz um cenário otimista, moderado e pessimista. Mas se passar qualquer dessas, evidentemente, quanto melhor, né? Assim, em termos de ajuste, mas é um cenário que vai mexer com o câmbio, tá certo? Então aqui tem um pedaço da história, tá? Particularmente, eu acho que vai aprovar uma reforma da Previdência e o real pode valorizar um pouco, não muito como alguns acham, mas pode, tá? Então, isso é ruim para preço de soja. Eu já falei que acho que é bom em dólar, porque provavelmente tem uma demanda que cresce. Tá? Por outro lado, é um cenário muito bom para carnes, né? Aproveitando que nós estamos aqui na Copavel, tá certo? É um cenário muito construtivo, porque se passar a Previdência, o juro vai poder continuar baixo, a inflação tende a ficar baixa e o desemprego começa a cair, né? Eu tenho citado os números. Você pegar todo o momento Lula, daquele boom econômico, nós chegamos a ter ano de 40 quilos por habitante, ano de carne vermelha de consumo. Interno, mas a média foi 35, 36 quilos. No auge da recessão, teve mês de 26 quilos por habitante, né? E hoje a gente estima 31, alguma coisa assim, ou seja, estamos rodando 15% a 20% abaixo do que seria um consumo normal do brasileiro. Recuperando emprego, recuperando renda, é natural que a demanda apareça, né? Carne e lácteos, né? Eu acho que são os primeiros que vão andar, né? Aí puxou boi. O brasileiro é do churrasco, né? Sobrou R$1 no bolso, ele faz churrasco e toma cerveja. É só você ver o fim do ano, que foi um pouco melhor. Foi o maior preço do corte traseiro, da carne primeira, dos últimos 5 anos foi dezembro. Depois caiu, que mostra que ainda não pegou tração, né? Então acho que é importante... É o efeito do 13º. Deu aqui, sobrou, a confiança está um pouquinho maior. E o que a gente tem notado é que assim, os setores que estão bem são os que têm crédito. Os que dependem de renda do trabalhador, ele ainda não aconteceu. Então, alimentos em geral, não chegou o momento ainda. Você vê, venda de automóvel foi muito bom. Tudo que tem crédito, a gente vê que andou. Então, o agricultor brasileiro, especialmente aquele de carnes, de lácteos, que tem sofrido, eu acho que não tomou a dimensão adequada da profunda recessão que o Brasil viveu. E vai demorar um pouco mais para a gente voltar. É a pior da história, né, Alexandre? Passa batido, porque a questão política foi tão quente que deixou em segundo plano, mas foi a maior da história. É a maior recessão, né? É uma marca profunda. A gente sempre fala aí nas palestras, 10% de queda na renda por habitante só em época de guerra. As pessoas não têm dimensão do que foi isso. Então, demora para pegar atração. Eu acho que o mais importante para quem desenha cenários, né, é dizer o seguinte: se passar esse ponto, né, conseguir acertar as contas públicas, o desemprego vai cair, a gente tem a chance de manter o juro baixo, talvez até cair um pouco mais, a inflação baixa, e aí a economia vai retomando sua recuperação. Pior para soja, para milho, porque é um real mais forte, melhor para o setor de carnes, tá? E acho, assim, dentro desse contexto, a única coisa que eu tenho me manifestado que tem me preocupado um pouco no novo governo é a diplomacia, né, que tem dado sinais
que deixa a gente um pouco tensos, né? Vamos dizer assim. Essa Mas história você não acha que tem uma diferença grande entre o candidato e o presidente eleito? Não tem uma conversa mais moderada? Eu acho que sim. Por exemplo, no caso da agricultura, o Orlando Leite Não. Ribeiro é um diplomata nato, Sem filho dúvida. de diplomata. Sem dúvida. Eu acho que ele não vai para esse embate radical. Eu tenho certeza que não, mas o meu ponto é, convive, na minha opinião, dentro do governo, visões um pouco distintas, né? Entendi. Menciona-se de Jerusalém, numa briga que nós não precisamos entrar. Tem gente que quer combater o imperialismo chinês, que é o nosso grande parceiro comercial. E, ao mesmo tempo, dentro do governo, tem gente que sabe do que nós estamos falando, valor para o agro, etc. Esse é o único ponto de dúvida. Até o Mercosul, por mais minimalista que seja nessa briga, é complicado puxar um palitinho dali, né? Precisa também, sabe? Eu acho que tem brigas que nós não precisamos entrar, né? Então, se tivesse uma questão de preocupação, é o fronte externo, né? A gente, assim... Eu acho que eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. A questão do frete, Alexandre, impactou muito a economia e principalmente o agro. Muito. A cenário macroeconômico, acho que você desenhou perfeitamente. Esse cenário externo, acho que você está conseguindo... O frete ainda dá para mudar? Dá para rever isso daí? Porque no caso do insumo impactou. Já vi alguns trabalhos aí, coisa de 200, 300 reais a tonelada do adubo. Sim, afetou. Afetou de duas maneiras, eu diria. Uma, o custo de retorno, né? Conceitualmente, quando o governo lançou a tabela, ele não poderia criar uma tabela de retorno, pelo simples fato que todo o frete viraria retorno, né? Quem vai saber qual que é a origem, qual que é o retorno? Então não ia valer a tabela. Malandragem aqui também isso aconteceria, tá certo? A soja está retornando do adubo, pode ser, né? Você pode ver dessa maneira. Então, na prática, não existiu o conceito de frete de retorno. E aí, o que acabou promovendo isso é que na precificação desse frete, o pessoal foi puxando a régua. A nossa estimativa é que tenha subido entre 40% e 50% no ano passado. Então, é um aumento de custo relevante. Com modal 70% rodoviário. É uma loucura. Né? Absurdo. E quanto mais longe, tanto pior. Numa crise que você falou que é semelhante a uma de guerra, quer dizer, não precisava disso. Não é desnecessário, né? Agora, o outro movimento complicador que impacta nos prêmios que nós estamos recebendo na soja hoje é que nós não conseguimos fazer vendas antecipadas nos volumes normais, né? Com aqueles preços excelentes de soja, possibilidade de trava futura. As trades se colocaram offset por causa da As trades, olha, você quer fechar, a gente fecha com a tabela, porque eu não vou tomar risco da tabela, porque ela subiu para o Supremo vai dizer se isso é lei ou não é lei. Eu não vou contra a lei. Se virar a lei, eu não vou contra. Então a única coisa que eu posso te fazer não está errado. Qualquer um de nós que tivesse sentado numa trade, era isso que a gente faria. Eu costumo dizer, não tem o que fazer de diferente. O fato é que a gente assessora muitos grupos grandes, né? Foi um ano muito desafiador, a gente querendo vender com a leitura que o mercado ia ceder e tendo muita dificuldade de fazer a venda futura. Qual é a consequência disso? Entro numa colheita pouco comercializada, não tenho estrutura de armazenagem para tudo, tenho que fazer uma venda forçada, especialmente no começo de safra, gero prêmios baixos e perda para todo o sistema. Então, veja as penalizações que você vai trazendo, né? Num ano de intensa... Eu lembro que a gente falava isso para todo mundo, os nossos clientes. O único erro que você não pode cometer hoje é comprar adubo de 4,20 sem vender soja de 4,20 no câmbio. Só que não dava para fazer isso. Então, quem não tinha antecipado a compra de adubo, eventualmente teve que comprar a 4,20 e não pôde ter a fixação lá na frente. E vou te falar, não foi responsabilidade do produtor, é porque não conseguiram fazer isso. Então, eu acho uma perda gigantesca. Não faz nenhum sentido num país continental engessar. Né? Não, voltamos lá atrás, tem a santa paciência. Do plano real, que tudo era controlado pelo governo. Exatamente. Então, Daniel, na espera do Supremo. É uma decisão hoje que subiu ao Supremo, que vai decidir se isto é ou não constitucional. Eu espero que o bom senso impere e que ele julgue não constitucional e acabou esse imbróglio que nós estamos vivendo hoje. Existe o risco de uma nova paralisação, greve de caminhoneiro? Esse é um risco que a gente tem que lidar com ele. Agora, uma vez que o diesel já caiu bastante de preço, uma vez que está ficando evidente que se a tabela continuar, o resultado disso vai ser mais internação de caminhão, tá certo? As companhias vão começar a comprar caminhão para elas fazerem
os transportes nos custos, tá certo? Então cria um problema adicional para quem é transportador, tá certo? E essa é a tendência do que vai acontecer se... Agora, o terceiro ponto que eu ia mencionar é o Supremo que disse que é inconstitucional. Então isso dá alçada para a polícia ter que movimentar, se for preciso, uma paralisação, tá certo? Porque aí é lei, a lei está dita que não pode ter tabela. E com relação a investimentos, que é uma outra coisa importante para o Brasil nesse momento, ficou represado, nós ficamos defasados, já somos um país defasado em infraestrutura, principalmente a parte de transmissão de energia vem sofrendo bastante, o custo de energia vem impactando alguns setores, o agro é um que vem sentindo bastante o aumento do custo de energia. E nesse cenário que você está desenhando, então, a reforma da Previdência, que é o estopim, ela deve demorar mais aí uns 2, 3 meses para a gente ter a conclusão. Correto. Isso vai fazer com que o plano de privatização, obviamente, vai ficar para depois dessa conclusão para valorizar os ativos. Concordo. Então, para 2019, a gente não vai ter investimento. Eu acho assim, todo mundo que já trabalhou nisso, né, que já trabalhou em governo, sabe a morosidade para pôr em pé. Então, ao conversar com as pessoas mais experientes, né, eu tenho um pouco de... Eu não acho que é 19. Acho que se desenhar já tá bom demais, tá certo? Então, eu gosto do cenário que está aí, né? Se a gente puser em ordem essa macroeconomia, tudo se segue, né, Daniel? E segue não só sob a ótica de trazer investimentos, mas de soltar crédito, né? Porque hoje é um grande ponto de interrogação o sistema de crédito brasileiro. Acho que nós estamos entrando numa discussão muito madura disso. Nós sabemos que não tem mais recursos do governo para pagar o diferencial de taxa de juro entre a taxa de juro básica e a taxa de juro do agricultor. Então nós estamos num mercado mais livre, né? Por outro lado, se der certo a macroeconomia e o juro ficar baixo, eu não vejo grandes problemas. O problema vai surgir se der errado. Aí o juro vai começar a subir e não tem subvenção. Não vai dar errado, o Brasilzinho então, é guerreiro. Eu também acho. Isso aqui é igual Brasília no barro, vai dando a rabiada, bate no barranco, mas continua subindo o morro. Eu estou totalmente alinhado com você. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, porque o papo é bom, você é muito inteligente e muito claro na sua explanação. Mas Obrigado. assim, dentro dessa sua visão, e como você vive um cara do agro, a RVTV vem com um projeto pioneiro, né, de fazer essa informação 100% pelas mídias digitais. E, inclusive, isso aqui que a gente está fazendo é a primeira vez no mundo que acontece um canal de televisão 100% digital fazer uma cobertura online de uma feira agropecuária. Na sua visão, agro, como você faz parte de conselhos de grandes empresas, quer dizer, você é antenado para todos os lados. Essa comunicação digital, essa mudança de comunicação digital no agro, como que você poderia estar enxergando isso? Eu acho assim, é um golaço, uma visão estratégica muito boa, né? Eu diria, Daniel, eu tenho participado de algumas discussões de quais são as grandes questões do agronegócio brasileiro para a próxima década e como a gente alinhar isso, em termos de governo, representações, etc. Eu acho que um dos grandes assuntos no Brasil hoje é a conectividade, né? Porque nós estamos com uma agricultura cada vez mais conectada à tecnologia da informação, né? Com agricultura de precisão, com um monte, uma big data de grandes massas de informação, etc. E eu qualificaria que, em termos de infraestrutura, fica todo mundo falando muito em estrada, porto, etc., mas eu acho que a grande questão de infraestrutura brasileira para trazer essa nova tecnologia é a conectividade, né? É pôr o produtor, o mundo rural, as fazendas, eu poder ter essa conectividade para usar toda essa tecnologia de informação na produção agrícola. Portanto, eu entendo que nós vamos viver uma era de conexão do Brasil rural com o Brasil urbano, tá certo? E eu acho que nós vamos ter muito investimento. Acabou esse negócio do campo se atrasar e a cidade de vanguarda vai equiparar. Porque o problema é esse, né? Eu estou coletando lá um monte de informação, eu preciso puxar essa informação para poder analisar ela. Então eu preciso conectar, e eu acho que isso é transformacional em mais direções, né? Eu estava discutindo, por exemplo, com o pessoal de extensão rural pública. Quer dizer, por que não dá para fazer extensão rural se eu estiver conectado? Fazer campos de demonstração. Olha a redução de custo disso. Eu posso tirar uma fotografia da minha planta que está doente, posso ser um produtor muito pequeno, mandar isso para um técnico da cooperativa
ou do Estado, enfim, que me responda qual é o problema que eu tenho, ou seja, economia absurda, né? Então, acho que o contexto, né, do que vocês estão criando aqui é um contexto de muita modernidade, eu acho que é transformacional para a agricultura brasileira. Alexandre, eu tô com medo de estar fazendo você perder seu voo. Eu sei que você tem um voo marcado, você perdeu o voo, vai enrolar, você vai brigar com a sua mulher. Isso. Então, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu te agradeço enormemente por ter estendido aí sua agenda. Obrigado. Lembrar o pessoal de casa que fique conectado com a gente cada vez mais e que tudo isso está sendo possível através do Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e da De Pascoal Titan. Nessa dupla você pode confiar. Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Prazer te ver. RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titan. Você pode confiar.